Eu vou ler diversos versículos. Uns desses versículos foram lidos já. Eu não acho que este é o motivo para eu deixá-los fora. João capítulo 17 e versículo 14. Palavras do Senhor Jesus Cristo em oração. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Agora vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E vamos concluir a leitura em 1 João, capítulo 2, e versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O assunto indicado para mim referia-se ao casal cristão e sugeriram que eu podia retroceder até o noivado do casal. Poderia pensar que meu irmão já levou o assunto quase até este ponto, deixando a continuação para mim. Não combinamos nada, oficialmente. Então, o noivado é a decisão tomada e aquela aceitação mútua dos dois, no caso, crentes no Senhor Jesus Cristo. Não se deve chegar a este ponto com espírito leviano. Há muitas pessoas que gostam de fazer casamentos. Pessoas que deveriam ter bastante juízo, que já viram muito azar neste setor, mas gosta de mexer com o sobrinho, a sobrinha, talvez neto e neta, sugerindo casamento, muitas vezes em tom de brincadeira. Nunca se deve proceder desta maneira e nunca se deve encarar este assunto com leviandade. Talvez menos de um ano depois que Deus me salvou, alguém me passou um comentário
que me serviu bem, que eu não entendia muito bem na época, entendo melhor hoje, é que lá no estrangeiro nasceu um cidadão no ano de 1853, vindo a falecer em 1944. Este cidadão tornou-se um grande servo de Deus, vendo muitas almas salvas, e não somente salvas, mas confirmadas na sua fé. Com 36 anos de idade, o cidadão este casou. A parte que foi passado para mim é algo que ele deve ter dito, quem sabe em reunião mais provável, em ambiente particular, que o dia em que eu casei foi o dia mais solene da minha vida. O dia em que eu casei foi o dia mais solene da minha vida. Rapaz novo que eu era, eu precisava ouvir estas palavras. Muitas vezes há leviandade demais em torno deste assunto. Há pessoas que gostam de fazer casamentos, referindo-se a você salvo, você é um rapaz salvo, você é uma moça salva. Eu afirmo que o dia do seu casamento vai ser um dia tremendamente solene. A convivência começa. Como vai haver, como vai ser a convivência? É muito fácil que você, irmão, podia descobrir e se flagrar que vai ser obrigado a baixar seu padrão de vida espiritual. Poderia ser, senhorita salva, que a partir daquele dia vai ter que baixar seus ideais nas coisas de Deus, diminuir seu capricho, porque agora se flagra, simplesmente não vai dar certo. Ele pensa realmente diferente. Ela não pensa realmente como eu penso. Casamento normalmente resulta em filhos que vão existir por toda a eternidade, ou no céu, ou no inferno. Casamento é tremendamente solene à luz destas realidades. Então, a decisão está tomada e o noivado se torna público. Vão entender que durante este período tem que haver respeito mútuo. Irmão, aquela moça com que você se noivou, seu corpo é o templo do Espírito Santo. É totalmente inadmissível que contamina aquele corpo. Tal seria pecado grave entre casais não salvos na altura do seu noivado. Quanto mais para um casal salvo.
então tomar uma decisão. Faça questão de se abster de toda a aparência do mal. Porque o mundo não poupa. A desconfiança eles transferem para eles em fato a ser comentado. Embora não seja fato. Eles não se preocupam com isto. Evite a capricho situações que podem ser interpretadas, mal interpretadas. Capriche neste período. Eu não posso prever as determinadas situações existentes neste período para alguns aqui, como tem sido para aqueles que já casaram e como vai ser para aquele que daqui a pouco pretende se noivar, mas eu digo que deve ser possível de lerem a palavra de Deus juntos e de terem oração. Faça questão. É um bom começo. De lerem juntos. De orarem. Então, o casamento, o grande dia. Talvez para muitos, ou quem sabe, diria muitas moças, o dia sonhado, o grande dia. Nós observamos que o juiz de paz, com a secretariada dele, eles oficializam o casamento em instantes e se vão embora. Mas está feito. Eu li as palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigindo-se ao seu Pai, naquele capítulo único da Bíblia, João 17. 2 vezes ele comentou com o Pai. 2 vezes que eles não são do mundo. Ainda com o reforço, pense, como eu do mundo não sou. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Pensando bem com essas palavras, ele criou um abismo entre nós e o mundo. Nós já tivemos referência a Gálatas 1:5, e daquele que se deu a si mesmo por nós para nos livrar. Observou bem? Nos livrar deste presente século mal, não para nos judiar tirando-nos deste mundo. Não. Nos livrar como quem estava em grande perigo, como de fato, fazendo parte deste presente século mau. Um alto preço infinito. Realmente, a transação mais dispendiosa de toda a história do universo foi paga. Aquele que se deu a si mesmo para nos livrar deste presente século mau. Vamos namorar o mundo? Vamos andar de mãos dadas com Ele?
suas coisas. Você diz, mas eu achei que ia falar da festa, do casamento. Pois é, mas eu queria criar um pano de fundo. Como você vai organizar este grande dia e esta festa? Lá no mundo, sabe como é? Ou talvez não saiba. Há muitos que gastam o que não têm. Gastam uma fortuna em dinheiro, esbanjam o dinheiro, gastando o que compraria a mobília de uma casa. Mas houve prestígio. Os colegas se admiraram. Os parentes acharam uma maravilha. Você não precisa fazer isto. Não se oriente pelo que colegas de serviço vão pensar ao serem convidados. Ou até mesmo parentes que realmente ainda fazem parte do mundo. Não. Ou eles podem dizer, mas que simplicidade. Não se impressione. Afinal de contas, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu penso, amados irmãos, que um casamento, ou melhor, a festa de casamento realizada, conforme o exemplo do mundo, não é um bom começo. Não é um bom começo. Vamos começar. E não precisa pensar que eu estou aqui para deixar a congregação constrangida. Não. Não é assim que eu trato o povo de Deus. Ou pelo menos espero que não. Quem é a pessoa, a figura principal do dia? Quem é a pessoa que todos esperam? Quem é a pessoa perante cuja chegada há um silêncio? Todos sabem, a figura principal no dia do casamento é a noiva. Lá vem ela. Todo mundo se prepara. Linda. Ela está de véu. Já reparou isto, né? Cobrindo seu rosto. O que isso significa? Moça virgem indisponível. Indisponível. Reservada. Daí a cerimônia ocorre e tira o véu, trocam as alianças. Tira o véu na presença do noivo. Uma senhora casada, agora disponível para um só. Mas deixamos de observar outra coisa. Veja ela chegando de vestido branco. O que isso significa? Isto significa que ela é uma moça mesmo, pura. Então, colocando essas coisas juntos, nós temos realmente nesses pequenos costumes adotados em nosso país e em muitos países, temos um simbolismo sagrado. Mas
noiva, pretendente, pode ser muito difícil para a senhorita conseguir um vestido que seja realmente modesto, que tapa adequadamente seu corpo, de uma maneira apta para aquela ocasião. Eles se esqueceram disto. O véu, ótimo. A cor, certa. O simbolismo, admirável. Mas se esqueceram dessa parte. A modéstia. Pode que alguém vá fazer seu vestido. Ou, quem sabe, vai alugar. É provável que passe trabalho para conseguir um vestido modesto. Faça questão. Não se conforme com os padrões ali fora, no mundo. É um detalhe. Não, senhor, não, senhora. Se a senhorita não vai se vestir corretamente no dia do casamento, que começo é este da vida conjugal? Se não vai se vestir modestamente no dia de se apresentar ao seu marido e ser oficializado sua união com ele, que começo é este? O que mais você vai querer aquele dia? Quer música ambiental? Sim, mas música sagrada. Aceite um conselho. Ali fora, no mundo religioso, e lamentavelmente eu teria que usar, sem querer, o termo o mundo evangélico, mas entre aspas em negrita. Há artistas, cantores, que se vestem como mundanos, cantam em estilo mundano, simplesmente porque são mundanos. E tocam seus instrumentos como mundanos pelo simples motivo que, embora haja um sabor religioso, eles são mundanos. As palavras têm um certo teor religioso, mas quando dá para se ouvir o que estão dizendo, muitas vezes não passa de irreverência. Não, se não é possível ter alguma musiquinha decente, sagrada, melhor sem nada. Mas não contamine o ambiente do seu casamento com uma invasão no ambiente mundano. Não faça isto. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. O qual se deu a si mesmo para nos livrar deste presente século mau. Não ameis o mundo. Sabe, crentes, eles gostam e fazem questão que haja no dia da festa uma leitura da palavra de Deus, palavras convenientes, palestra. É isto que querem. Se o ambiente pender demais para o ambiente do mundo, torna-se impossível de resgatar o ambiente.
Não tem nenhum crente aqui que não saiba que tu não pode pular do ambiente do mundo para o ambiente celestial e espiritual. Todos nós, pelo menos tendo um pouco de experiência, sabemos disto. É bom cantar alguns hinos uma vez que tenha alguém indicado para introduzir, que sabe introduzir, e crentes suficientes para cantar de uma maneira aceitável. Mas não estrague, não contamine seu dia com um ambiente mais do mundo do que daqueles que não são do mundo. Então, são casados, a festa. São casados, e agora? Não estamos nos esquecendo das palavras daquele homem, dia mais solene da sua vida. Entre os requisitos para um bispo ou um ancião, 1 Timóteo 3, nós temos aquela palavra, marido de uma mulher. O leitor que não presta atenção pode simplesmente dizer, claro, não pode ter duas mulheres. Mas às vezes é bom ler com atenção. Marido de uma mulher. Ele é um homem de uma mulher. Isto é, há na sua vida uma mulher distinta, que para ele é distinta e diferente de todas as demais mulheres no mundo. A senhora, sua esposa. As demais são excluídas. Ele pode, é evidente, se dar com senhoras, irmãs em Cristo, pode estar disponível para eventuais consultas, etc. Mas aquela sua esposa é a única, especial. Mas é claro que eu não fiquei no ancião. Não. É todo. Realmente deveria ser todo homem. Mas hoje de noite, nossa atenção está dirigida aos crentes. Pense nisto. Nos dias antigos em que os reis e príncipes tinham um certo livre-árbitro e podiam mandar e desmandar, executar e perdoar, um determinado príncipe, ele condenou uma moça a ser executada, a ser morta. Talvez por uma ofensa trivial. O seu noivo, obviamente muito constrangido, ele marcou uma audiência com o príncipe para tentar reverter a sentença tão severa. Durante a audiência, ele se prontificou a morrer no lugar da sua noiva. Com toda firmeza, se ofereceu. O príncipe se comoveu diante da situação e perdoou a moça. E aí, eles se retiraram da residência do príncipe. E o noivo comentou algo para sua noiva. Escuta,
Tu reparaste o charme, a bonitez, a elegância do príncipe? Impressionante. Ela disse: eu não vi nada disto. Não sei de nada. Eu só tinha olhos para o homem que estava disposto a morrer por mim. Este é o padrão. Este é o padrão. Este, meus amigos, é amor conjugal. E quando a formosura da juventude passa, o que acontece? O homem começa a ficar inquieto. Hoje de noite é evidente que nós estamos tratando de cristãos, de crentes. E o que acontece quando os anos vão se passando e a formosura da juventude começa a se sumir e os sinais da idade aparecem naquela que era moça, bonita, noiva, senhora casada? Sabe o que acontece? O amor se intensifica. Nós vamos fazer outra referência àqueles requisitos para os anciãos. Diz que governem bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. E temos uma referência em 1 Timóteo 5, quero, pois, que as moças casem, gerem filhos, governem a casa. Mas então, para onde vai partir o ministério? Os filhos do ancião? Não. Percebe a naturalidade com que a palavra de Deus passa do assunto do casamento do homem para seus filhos. E esta outra intenção que a moça case e gere filhos. A intenção divina é que o casamento conduza a filhos. Nós sabemos do caso de Ana, caso de Isabel, caso de Sara, mulheres que por longo tempo simplesmente não puderam gerar filhos. Nós sabemos, Deus sabia, e Ele sabe quando é assim. Pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo agora, eu espero que seja aceito aqui, porque é o ensinamento da palavra de Deus. Mas ali fora no mundo, os conceitos são diferentes. Ela se formou, fez uma boa faculdade, se formou e agora vai fazer uma pós-graduação. E neste meio tempo ela vai casar e ela ganha bem. Não? Profissional, procurada. E filhos? Bom. De repente um. E aí tem a licença de maternidade, faz 6 meses. E daí a terceirização da criação do nosso filhinho. Até hoje eu dou graças a Deus que sempre quando voltava da aula encontrava a minha mãe em casa.
É possível que não tenha dado muita atenção a ela. Mas ela estava lá. Isso era muito importante. Se conforma com a terceirização da criação dos seus filhos. Tenho tido o privilégio de assistir estes estudos anuais desde o começo, ano após ano. Todo ano eu tenho o grande prazer de ver, às vezes bem mais para frente, jovens, evidentemente presentes e também aproveitando os estudos. É que eu conheci, em certos casos, seus avós. O avô trabalhava muito, ganhava pouco. A avó fazia alguma costurinha para ajudar o marido. E eles, nos dias das reuniões, levavam a criançada para embarcar num ônibus superlotado para chegar nas reuniões. Foram criando aqueles filhos. Em alguns casos, foram pelo menos alguns se salvando. E estes jovens a que me refiro, que eu posso enxergar aqui este ano de novo, são os netos. Pergunto, povo, irmãos, que pode haver mais sublime para o povo de Deus que isto aí? Que carreira brilhante pode se comparar com uma bênção que passa para gerações sucessivas e o melhor é que se perpetua por toda a eternidade. Junto com meu irmão, eu não desprezo o estudo. A conquista de uma faculdade, eu não desprezo. Mas eu quero dizer para cada senhorita, jovem, ou pode ser uma senhora casada, se você for chamada a ser mãe, não se abaixe para ser uma senadora. Quanto a isto, tenho falado. Eu não tenho muito mais a dizer, mas realmente precisávamos ir um pouquinho mais para frente. Pensando bem, não partimos muito longe do dia do casamento e estes filhos. Estes filhos devem perceber, seja um, sejam quantos forem, o empenho principal dos meus pais é que nós, acima de todas as coisas, sejamos salvos. Isto eles vão perceber pelas orações. Vão observar. Este é o assunto de prioridade. Pelo seu capricho em levá-los para ouvir a palavra de Deus. Percebendo que você coloca isto em primeiro lugar e faz questão que eles acompanhem. Mas ele se levanta todos os dias cedo e às vezes até tem que ir na aula no sábado. E no domingo ele não quer se levantar. Tranquilo, calmo. Coloque ele no costume e ela também. Não oferece feriado. A pior coisa. Aí vai gostar e pedir muito. Não, o nosso costume
é se levantar cedo, mesmo domingo, para estar presente. É assim. Era diferente o sistema quando eu era criança. Era uma caminhada de manhã, uma corrida no ônibus, uma outra caminhada, a ceia. A mesma coisa na volta. Pois, de tarde, outra caminhada, outra corrida de ônibus, uma outra caminhada e de volta. E de noite, para a pregação, mesma coisa. Pois que o pai achou que nós éramos de tamanho de um pouco de responsabilidade, vamos economizar, vamos de bicicleta. Só a mãe vai de ônibus. Algum problema? Não me lembro de nenhum. Nenhum. Tu te sentias judiado? Não. Em momento algum. Era assim. Crie o costume. Faça à frente. Faça todo o empenho de ver os filhos salvos. Então, eu li um versículo que talvez os homens vão gostar muito dele. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Eu não vou dizer em contrapartida, mas apresentando um outro lado, eu li, maridos, coabitai com elas com entendimento. 1 Pedro 3:7. Olha, sempre apresente uma frente unida quando as crianças estão aí. Se um acha que deveria não fazer isto, outro acha que não faz mal, na frente da família, uma frente unida. Vendo os filhos que há uma certa discordância, eles vão em cima daquilo. E eles assim conseguem fragilizar a autoridade. Depois, quando as crianças não estão, podem conversar sobre o problema para chegar a uma conclusão. Então a mulher se sujeita ao seu marido. Palavra final é do cabeça do casal. Isto não exclui diálogo. Ela se sujeita, mas o diálogo é muito bom. Eu espero, meu irmão, que seja qual for a sua vida social, que seus melhores momentos são aqueles quando está conversando com a sua esposa. De vez em quando dá discussão? Sim. Discussão calorosa. Ah, meus amigos, ponha fim a isto aí. Ponha fim a isto aí. Isto aí conduz a dizer coisas no desabafo que nunca se devia dizer e que jamais diria no seu juízo perfeito. Sangue quente é um ambiente estragado. Não. Podia-se dizer, vai logo para o diálogo. Ah, mas não tem ambiente nem para diálogo. Às vezes nem é necessário diálogo. É só que deu um curto. E a coisa pegou fogo. E enfim, não é nada. Oh, meus amigos, conserve um bom relacionamento entre o casal. Não se justifique este tipo de coisa.
É uma disciplina. É uma aula. Uma lição que vai a vida inteira. Mas que o dia do seu casamento não tenha sido apenas um dia tremendamente solene, mas que tenha sido, ou se for no futuro que que seja o início de uma nova fase, a nova caminhada, bem abençoada por Deus.